Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou a proposta de lei que procede à revisão do regime jurídico do arrendamento urbano. Relativamente a esta proposta de lei, a Sra. Ministra da Agricultura fará depois uma apresentação mais detalhada e responderá às perguntas dos senhores jornalistas. Foi também aprovado no Conselho de Ministros de hoje uma proposta de lei que define as regras e os procedimentos aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso por parte de todas as entidades da Administração Central, incluindo as áreas da Segurança Social e do Serviço Nacional de Saúde. O princípio fundamental é o de que a execução orçamental não pode conduzir à acumulação de pagamentos em atraso. Deste modo, a assunção de compromissos, incluindo no que se refere a despesas permanentes, passa a ser feita tendo por referência os fundos disponíveis efetivamente pelos serviços no momento ou durante os 3 meses subsequentes. Foi também aprovado pelo Conselho de Ministros as normas de execução do Orçamento de Estado para 2012, o chamado Decreto de Execução Orçamental. De realçar que, relativamente a esta aprovação, era um compromisso que o Governo tinha assumido de, pela primeira vez, pelo menos nas últimas décadas, este Decreto de Execução Orçamental ser aprovado antes de terminar o ano e não como é habitual no final do primeiro ou, às vezes, quase no segundo trimestre do ano. O diploma que foi hoje aprovado reforça os mecanismos de controle imprescindíveis à política de consolidação orçamental através da adoção de medidas muito rigorosas de controle da despesa pública. Foi também aprovado no Conselho de Ministros a revisão do regime aplicável ao saneamento e liquidação das instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal, instituições financeiras. Trata-se da utilização da autorização legislativa já aprovada e publicada pela Assembleia da República relativo a esta alteração legislativa. É uma alteração que confere novos poderes de supervisão ao Banco de Portugal para intervir em instituições de crédito que estejam numa situação de desequilíbrio financeiro, permitindo reforçar a tutela de confiança dos depositantes, a estabilidade do próprio setor financeiro português, bem como a proteção dos interesses dos contribuintes e a salvaguarda do erário público. O Conselho de Ministros aprovou também um diploma que extingue a Caixa de Previdência e Abono de Família dos jornalistas, a Caixa de Previdência do pessoal da empresa pública Águas Livres S.A., a Caixa de Previdência do pessoal das Companhias Reunidas de Gás e Eletricidade, a Caixa de Previdência do pessoal dos Telefones de Lisboa e do Porto, da Cimentos, Federação de Caixas de Previdência, a Caixa de Previdência do pessoal da Companhia de Cimento Tejo, a Caixa de Previdência da Cécil, e é tudo. Estas caixas de previdência, a extinção destas caixas de previdência é efetivada pela integração no Instituto da Segurança Social IP de todos os direitos e obrigações, sendo que os beneficiários e contribuintes são integrados total e definitivamente no sistema de segurança social. Para tanto, garante-se aos beneficiários das caixas de previdência agora extintas a manutenção de todos os direitos adquiridos e a informação, quer no âmbito da aplicação dos regimes de segurança social, quer da proteção social complementar. Relativamente ao quadro pessoal destas caixas, este quadro pessoal é também integrado nos serviços do Instituto de Segurança Social. O Governo aprovou ainda um decreto-lei para a revisão do regime de taxas incidentes sobre os vinhos e os produtos vínicos, com vista a clarificar este regime e a reformular o regime de apoio às ações de promoção nacional e internacional e de informação sobre aqueles produtos. O Conselho de Ministros aprovou também uma resolução que delega na Sra. Ministra da Justiça a competência para aprovar a revisão de um acordo de cooperação entre a Direção-Geral dos Serviços Prisionais e a Santa Casa de Misericórdia do Porto, no que diz respeito ao fornecimento de alguns serviços ao estabelecimento prisional de Santa Cruz do Bispo, na cidade do Porto. Com esta revisão, é possível reduzir o valor anual dos custos em cerca de mais de 11% e dar cumprimento, assim, às observações do Tribunal de Contas em sede de uma auditoria recentemente realizada. O Conselho de Ministros aprovou uma resolução ainda que autoriza a realização de despesa inerente à rede informática da saúde, no que diz respeito à renovação do contrato em vigor quanto à prestação de serviços inerentes a esta rede informática. Foram também aprovados 2 diplomas no âmbito do PREMAC, da alteração das leis orgânicas, neste caso da Direção-Geral da Administração Escolar e Direção-Geral do Ensino Superior, ambas
no âmbito do Ministério da Economia e da Ciência. Foram ainda aprovadas uma emenda a uma convenção relativa à avaliação de impactos ambientais num contexto transfronteiriço, bem como 3 convenções bilaterais no âmbito das duplas tributações entre a República Portuguesa, o Grão-Ducado de Luxemburgo, a República Portuguesa e o Reino da Noruega e a República Portuguesa e os Emirados Árabes Unidos. Por último, o Conselho de Ministros aprovou também um decreto-lei que regula o acesso de atividades de assistência em escala por entidades que efetuem transporte aéreo. Eu passo a palavra então à Sra. Ministra para fazer a apresentação da proposta de lei hoje apresentada relativa à reforma do regime jurídico do arrendamento urbano e depois ficamos à vossa disposição para algumas questões que nos queiram colocar. Muito obrigada, muito boa tarde. Eu gostaria muito rapidamente de apenas dar 2 ou 3 números sobre o enquadramento social desta questão. Nós temos um país onde a habitação própria corresponde a 73% dos casos, o arrendamento corresponde apenas a 19%. Isto significa que nas últimas décadas houve um abandono progressivo da opção pelo arrendamento e nós efetivamente não temos um verdadeiro mercado de arrendamento comparável minimamente com aquilo que existe nos outros países. Do universo de arrendamentos, de contratos de arrendamento que temos, e para também ter uma ideia, 33% são contratos anteriores a 1990, ou seja, contratos celebrados ao abrigo de um regime antigo de contratos vinculísticos, ou seja, contratos celebrados para a vida inteira. Apenas 47% são contratos mais recentes. É para o Governo muito claro e também corresponde aos compromissos assumidos no âmbito do memorando de entendimento que é preciso inverter esta situação, é preciso criar mecanismos que conjuntamente com o diploma que já foi aprovado em Conselho de Ministros sobre a reabilitação urbana possam transformar a habitação em Portugal e também as cidades. E identificamos 4 objetivos prioritários desta reforma. Primeiro é dinamizar o mercado para que venham para o mercado de habitação habitações imóveis a preço acessível, ajustado às diferentes necessidades dos portugueses. Este é um ponto muito importante, porque sabemos hoje que os jovens se confrontam muitas vezes com dificuldades na habitação e sabemos que só é possível resolver de forma estável esse problema se criarmos um verdadeiro mercado de arrendamento. Depois, juntamente com o impulso que é dado à reabilitação urbana, permitir requalificar e revitalizar as cidades. Ao mesmo tempo, a partir do momento em que as pessoas, para além da casa própria, possam ter a opção do arrendamento, veremos que também isto trará objetivos muito claros e consequências muito positivas ao nível da mobilidade das pessoas, logo da mobilidade também dos trabalhadores. E este é um ponto particularmente importante na altura em que o país se encontra. É importante que as pessoas possam mudar de cidade, possam procurar emprego no outro lado e terem a facilidade de o fazer porque encontram habitação a preços acessíveis nesses vários locais e também não estão presas a uma habitação própria que lhes consome uma parte muito substancial do rendimento. E depois, este 4º objetivo, contribuir para a redução do endividamento das famílias e para a promoção da poupança. E, portanto, todos estes objetivos conjugados levaram-nos a procurar soluções que assentam em algumas linhas mestre. Primeiro, no que diz respeito à alteração ao regime substantivo dos contratos. Depois, no que diz respeito aos mecanismos extrajudiciais e judiciais de despejo em caso de incumprimento ou em caso de cessação do contrato. Depois, um enquadramento fiscal que ainda está a ser trabalhado no Governo, mas que nos próximos meses será conhecido, um enquadramento fiscal favorável que aproxime a tributação dos rendimentos prediais daquilo que é o rendimento de capital, precisamente também para favorecer que mais casas, mais imóveis sejam colocados no mercado de arrendamento. E, por fim, um mecanismo transitório para as situações de maior gravidade social
e eu diria que essas situações nós identificámos em 3. O caso das pessoas idosas, o caso das pessoas com deficiência superior a 60% e o caso das pessoas com carência económica. Nestes 3 casos, entendemos que as soluções encontradas têm de ser soluções ajustadas, equilibradas, e por isso, e estamos essencialmente a falar dos contratos antigos, contratos anteriores a 1990, e nesses casos temos soluções particulares. Em relação ao regime substantivo, daria nota de 2 ou 3 alterações fundamentais. A primeira, dentro de uma lógica de que as partes devem poder encontrar o mecanismo e o contrato que for mais ajustado às suas necessidades, retira-se o limite mínimo de celebração de um contrato por 5 anos, ou seja, passa a ser possível as partes celebrarem um contrato pelo período que quiserem. E este ponto é muito importante, nomeadamente para questões de necessidade de habitação mais transitória, que a lei neste momento não resolve de forma cabal. Portanto, as partes podem celebrar o contrato pelo período que quiserem, sem nenhum período mínimo. Se nada disserem quanto ao tempo de duração do contrato, nós passaremos a ter um contrato de duração de 2 anos, renovável automaticamente. O que significa que, ao contrário do regime atual, em que é um contrato de duração indeterminada, passaremos a ter um contrato de duração pequena, mas que é automaticamente renovável se as partes não se opuserem a isso, o que dá também uma grande flexibilidade, quer ao arrendatário, quer ao senhorio. Depois temos mecanismos expeditos para obviar as situações de incumprimento do contrato. Neste momento sabemos que o processo se arrasta muito tempo, há 3 meses de falta de pagamento de renda, mais 3 meses em que o arrendatário pode pagar, depois entra num processo judicial e ainda aí, se o arrendatário vier a pagar, o contrato permanece. Sabemos que este é um dos problemas que introduz maior risco no mercado de arrendamento e maior dificuldade em quem tem casas muitas vezes fechadas as coloque no mercado e com isso contribua para que, havendo mais oferta, haja preços mais baratos, para obviar e dar mais segurança. O que dizemos é, em 3 meses, se não houver pagamento da renda, a situação deve estar resolvida. E, portanto, se há um atraso ou uma falta de pagamento em 2 meses consecutivos, o senhorio pode notificar o arrendatário para a cessação do contrato e o arrendatário, de 2 uma, ou paga no 3º mês ou, se não paga, deve desocupar a casa. Sabemos que havia um objetivo, nomeadamente por parte da Troika, de tentar que este processo fosse totalmente extrajudicial. Chama a atenção para este ponto porque é relevante. A Constituição Portuguesa não permite que um processo deste tipo, se houver alguma oposição relevante e fundamentada por parte do inquilino em abandonar a casa, o faça, não permite que isto seja resolvido apenas por entidades administrativas. Dá a salvaguarda de haver uma palavra de um juiz e por isso, e passava para o 2º pilar da reforma, por isso o mecanismo que foi criado é um mecanismo muito expedito, que tem uma componente extrajudicial e uma componente judicial. A componente extrajudicial funciona da seguinte maneira: haverá um balcão nacional de arrendamento em que o senhorio se pode dirigir dizendo o contrato acabou, por exemplo, era por 2 anos ou 4 ou 5, expirou esse período, eu quero reaver a casa e peço que envie uma notificação para o inquilino poder sair do imóvel. Ou tenho um inquilino que não paga, já passa de 3 meses, quero poder resolver o contrato e tem prova de que assim é. Nesse caso, o Balcão Nacional de Arrendamento rapidamente notifica o inquilino para que proceda à desocupação da habitação.
Se isto acontecer de forma normal, sem nenhum precalço, sem nenhum problema, porque, por exemplo, de facto o prazo do contrato terminou, então não haverá necessidade de intervenção por parte do juiz. Se houver uma oposição por parte do inquilino, nesse caso será necessário, e isto processa-se automaticamente, o inquilino responde e automaticamente o processo é encaminhado para um tribunal que, mais uma vez, com um processo muito célere, muito expedito, resolve a situação e dará ordem para que o imóvel seja desocupado. E com este mecanismo expedito, estimamos que em 3 meses possa haver desocupação dos imóveis, seja por cessação do contrato, seja por resolução do contrato em caso de incumprimento, seja em situações em que as próprias partes revogam o contrato, mas que depois o inquilino não abandona o imóvel. Enfim, em todas essas situações será possível, com este mecanismo que tem a sua componente essencial numa via extrajudicial administrativa, mas que tem a salvaguarda de que, em caso de litígio, haverá uma decisão a ser tomada por um juiz. Quanto à questão do mecanismo transitório, e que é um ponto para nós muitíssimo relevante, é o que tem a ver com as situações mais antigas, é o que tem a ver tipicamente com as situações de maior carência económica e social, e sabemos que com mais de 65 anos, nestes contratos antigos, estão cerca de 60% dos contratos. Qual é a solução encontrada? É uma solução que visa precisamente permitir, por um lado, a atualização rápida das rendas nos casos em que não há nenhuma situação de carência e em que não há nenhuma situação de idade, mas que acautela estas 2 ou estas 3 situações que vos referi, com consequências diferentes, sendo certo que na mesma pessoa pode-se reunir, e reunir-se-á muitas vezes, a circunstância de ter mais de 65 anos e também ter carência económica. E, portanto, nesse caso, os 2 mecanismos aplicam-se em simultâneo. Quando não houver situação de carência económica e apenas situação de idade, pode haver atualização da renda, mas entendemos que as pessoas devem ter a tranquilidade de verem que o contrato não termina, ou seja, alguém que tenha mais de 65 anos ou deficiência em grau superior a 60%, não será instada a terminar o contrato, pode manter o seu contrato até ao fim, como estava previsto no regime dos contratos antigos, mas se não tiver carência financeira associada, deve pagar de acordo com uma renda atualizada. E se não houver acordo entre inquilino e senhorio, o valor a utilizar é o valor da atualização patrimonial dos imóveis que as finanças estão a fazer durante este ano e corresponderá a 1/15 desse valor. Se houver uma situação de carência financeira económica associada ou não à idade, então o que se prevê é um mecanismo transitório de 5 anos, período durante o qual pode-se manter o contrato sem problema algum. No caso as partes não chegarem a nenhum acordo, o inquilino invoca a circunstância de carência económica e então pode ter um pequeno ajustamento da renda, mas um ajustamento que nunca poderá exceder 25% do seu rendimento. E chama a atenção para este aspecto nos casos de maior carência económica, ou seja, de rendimentos até 500 euros, nesses casos a taxa de esforço é uma taxa de esforço de 10%. Portanto, há a possibilidade de ajustar as rendas, mas sempre tendo em conta aquilo que é a situação económica do agregado familiar, utilizando um critério que já existe na lei, que é o rendimento anual bruto corrigido, que tem em conta a dimensão do agregado familiar e que nos vai servir de base de análise para dizer que até 25% da taxa de esforço pode haver atualização da renda, fator que deve também ser conjugado com o valor patrimonial do imóvel, portanto funcionam os 2 critérios em conjunto,
e não poderá, durante este período transitório, haver uma atualização superior a esse montante. Fim deste período transitório, então, estará dotada o Estado e a Segurança Social de mecanismos para acomodar estas situações que ainda subsistam de rendas mais antigas, encontrando a resposta adequada para cada um dos casos que se verifique. Portanto, há a garantia de que durante 5 anos, em caso de carência económica, não há uma cessação do contrato. Pode haver um pequeno ajustamento, tendo em conta aquilo que é a circunstância económica do agregado familiar. No caso de esta situação se conjugar com uma situação de idade, para além deste mecanismo, aplica-se a salvaguarda de que as pessoas poderão manter o contrato, fins os 5 anos, mais uma vez será a Segurança Social, o Estado, chamado a acomodar aquilo que for necessário do ponto de vista social. E creio que, sumariamente, esta explicação. Há depois aspectos específicos que ligam à reabilitação urbana, nomeadamente aos casos em que será necessário uma demolição do imóvel para reconstrução, mas enfim, estas são as linhas gerais. Muito obrigada. Ficamos então à disposição para algumas questões que queiram colocar. Senhora Ministra, boa tarde. Tendo em conta aqui a questão da atualização das rendas e não falando nos casos que já foram explicados nas exceções, eu pergunto-lhe se colocar as propostas de atualização nas mãos dos inquilinos e também dos proprietários não poderá transformar um pouco, e como já foi dito, tudo isto num jogo de póquer, em que será difícil chegar a um consenso, porque até agora já vimos que isso não é fácil. Normalmente os interesses não se cruzam, não é? Fez bem em colocar a questão, porque um dos pontos que deveria ter mencionado na intervenção inicial e que me passou. O mecanismo negocial, tal qual como ele está previsto para a generalidade dos casos, para os casos que não têm a ver com carência económica ou com idade ou com grau de deficiência acima dos 60%, é um mecanismo muito simples, que assenta essencialmente no diálogo entre as partes. O pontapé de saída é do senhorio. Portanto, o senhorio é que tem a iniciativa, querendo dirigir uma comunicação ao inquilino, propondo um determinado valor de renda. O inquilino responderá se aceita ou se não aceita, ou alegando qualquer outra circunstância, nomeadamente casos excepcionais. Mas numa circunstância normal ele poderá contrapropor outro valor. E da média destes dois valores sairá ou um acordo em relação à renda, um valor consensual para a renda, ou, não havendo esse acordo, a medida de uma indemnização que corresponde a 5 anos de contrato, ou seja, a 60 rendas. E é este o mecanismo. Se reparar bem, qualquer um dos intervenientes tem um incentivo a oferecer o melhor valor, não só na sua perspectiva, mas também na perspectiva do outro, porque saberá o inquilino que o montante que está a propor pode servir para uma renda, mas também pode servir para fazer uma média para uma indemnização que ele terá de pagar. E o arrendatário, o mesmo, sabe que quando contrapropõe um valor, esse valor será relevante para encontrarem o valor da renda, ou será relevante, se não houver esse acordo, para determinar a indemnização que ele próprio vai oferir. É o valor médio das propostas. Mais ainda, penaliza-se os casos em que não há acordo por uma margem muito pequena, e nesses casos a indemnização ainda será maior, portanto quer-se favorecer a chegada a um acordo por parte de senhorio e de inquilino, e este mecanismo permite-nos separar as situações, porque nós todos sabemos e conhecemos casos de rendas antigas em que as pessoas não têm nenhum problema económico, muitas vezes vivem melhor do que os próprios senhorios, e casos em que, obviamente, há problemas de carência económica, há problemas sociais que, naturalmente, temos de ter em conta e que queremos acomodar. Senhora Ministra, boa tarde. Joana Rodrigues, da TVI. Questionava-lhe como é que, para os casos dos inquilinos que não tiverem mesmo possibilidades de pagar da carência económica, estes 25%
se há alguma medida de exceção para, sobretudo, as pessoas mais idosas que não tiverem mesmo possibilidade de pagar essa atualização, ainda que transitória, como é que vai ser, e quem é que vai estar incluído no que o Governo define por carência económica? Portanto, quais são os rendimentos e como é que se dá prova dessa carência económica? O critério é aquele que já está estabelecido atualmente na lei para a carência económica e que depende, porque tem a ver muito com a dimensão do agregado familiar, uma vez que este critério do rendimento anual bruto corrigido é sensível à dimensão do agregado familiar, saber se há dependentes, se há pessoas com deficiência, e dependentes podem ser filhos, podem ser pais, etc. Mas aquilo que a lei define é que, sendo este valor abaixo de 4 retribuições mínimas anuais garantidas, estamos dentro do critério da carência económica e, portanto, para este efeito, dependendo do agregado, podemos estar a falar de rendimentos na ordem dos 2.000 euros, até 2.000 e tal euros, depende da dimensão também do agregado familiar. Como é que se faz prova? Como hoje em dia também se faz, as finanças fornecem um papel onde é dito aos inquilinos e também aos senhorios se aquela pessoa está ou não está dentro do critério de carência relevante para efeito da lei. Quanto à questão que colocou de quando as pessoas não podem pagar, o mecanismo dos 25%, e volto a dizer 10% se estivermos a falar de rendimentos até 500 euros, é um mecanismo que permite garantir que não há situações de desajustamento em relação àquilo que é a possibilidade de as pessoas acomodarem esses pagamentos que, nestes casos de rendimentos muito baixos, praticamente não existirão ou muito marginalmente existirão. Muito obrigada. Direto para a SIC Notícias, queria lhe perguntar quando é que espera que esta lei entre em vigor. Eu presumo que ela siga agora para a Assembleia da República. Quando é que gostaria que ela entrasse em vigor? Falava de um enquadramento fiscal mais favorável, que seria, enfim, mais lá para a frente. Pergunto se isso será a criação de uma taxa liberatória, como já chegou a ser pensado no passado, e de quanto é que seria essa taxa liberatória. Queria lhe perguntar também dos 33% de rendas de contratos que são anteriores a 1990, quanto é que isto corresponde em contratos de arrendamento e quantos destes 33% é que se enquadram nos mais de 65 anos, deficiência acima de 60% ou rendimentos mais baixos, quantos destes 33%, portanto, e para o Sr. Secretário de Estado gostaria de perguntar se confirma a admissão da Diretora-Geral do Orçamento em desacordo com a política do Governo. Muito obrigada. Em relação à entrada em vigor, aquilo que está no projeto de proposta de lei que foi hoje aprovado, está um prazo de 90 dias. Em relação à generalidade do diploma, naturalmente que dependerá também do tempo do próprio Parlamento a discutir esta matéria, mas é natural que seja preciso um tempo para que as pessoas se apercebam das próprias transformações. Contudo, no que tem a ver com os casos dos contratos mais antigos, em que seja necessário utilizar o critério do valor patrimonial do imóvel, que é um trabalho que vai ocupar as finanças durante o ano de 2012, nesses casos, essas regras que precisem desse critério só entrarão em vigor em 2013, precisamente porque o trabalho de atualização do valor patrimonial será feito ao longo de todo o ano de 2012. No que respeita à questão da taxa liberatória, é uma matéria que o Governo tem estado a estudar. Há a convicção de que, aproximando o enquadramento fiscal dos rendimentos prediais aos rendimentos capitais, estamos a dar um estímulo muito forte a que as pessoas coloquem casas no mercado de arrendamento ou que também resolvam guardar e investir as suas poupanças em habitação que possam arrendar. Sabemos que isso é um aspecto relevante do funcionamento e do bom estabelecimento de um mercado de arrendamento. Precisamos de algum tempo para aprofundar essa matéria e, sobretudo, também para ouvir o debate que se passará no Parlamento, do qual
naturalmente o Governo muito vai aproveitar. No que respeita aos números concretos, os 33% de contratos anteriores a 90 correspondem a 255.536 contratos, e eu chamo a atenção que, se olharmos para os censos de 2001, estávamos a falar de 430 mil contratos. Portanto, é um grupo fechado de contratos e que, naturalmente, tendem a diminuir com o decurso do tempo. Muito obrigada. Quantos destes 255 mil é que se enquadram em mais de 65 anos, mais de 60%? 60%. Eu aqui não tenho, por acaso, neste papel não tenho a conta feita, mas 60% destes 255 mil são de pessoas com mais de 65 anos. Relativamente à questão que colocou sobre a Direção-Geral do Orçamento, lamento desiludi-lo, mas não foi assunto que fosse tratado no Conselho, portanto não tenho qualquer comentário a fazer sobre o assunto. Boa tarde, Catarina Pereira, do Jornal de Negócios. Sr. Ministro, gostava de lhe perguntar qual é que vai ser o prazo de transição das atuais rendas para as novas rendas negociadas. Portanto, excluindo aqueles casos de exceção, não sei se é imediato, se será feito em 2 ou 3 anos ou em função de que é que varia. Depois, gostava de lhe perguntar ainda como é que se evita o despejo de idosos ou de carenciados que não tenham dinheiro para a nova renda. Gostava que desenvolvesse um bocadinho a descrição do mecanismo que o Governo está a preparar. Gostava de saber se as condições de habitabilidade da casa interferem no processo negocial entre senhorio e inquilino. E, finalmente, já falou um pouco de como é que serão avaliados os rendimentos dos inquilinos, referiu o valor de 2.000 euros, eu não sei se esse valor de 2.000 euros é 2.000 euros por pessoa ou se é 2.000 euros em total. Gostava de que explicasse um bocadinho melhor para as pessoas poderem saber se estão ou não incluídas nesse grupo. Muito obrigada. Em relação ao tempo de transição dos contratos que não estejam abrangidos por estas situações de salvaguarda da idade e salvaguarda da carência económica, depende muito da iniciativa que for tomada pelo próprio senhorio. É o senhorio que tem, como eu dizia há pouco, que tem de dar o mote, depois há prazos para o inquilino responder e, portanto, depende um bocadinho do tempo que o senhorio quiser gastar. O senhorio não é obrigado a atualizar a renda ou a iniciar o processo, falo-á se entender que assim deve fazer. Pode ser imediato, há depois um prazo para resposta e depois para se fazer a atualização, depois há um prazo para a desocupação do local e isso já não é imediato, dá-se um prazo razoável de 6 meses e no caso de agregados familiares com menores ou com estudantes e portanto até o critério de até aos 26 anos que estejam a estudar, nesse caso o prazo para desocupação depois de acertado que o contrato vai terminar, no caso de não prosseguir com uma renda atualizada, será de 1 ano, precisamente para não afetar um ano escolar, não acontecer a meio de um ano escolar. E, portanto, dependendo daquilo que for a celeridade do senhorio e da resposta do inquilino, o processo pode ser mais rápido ou mais demorado. O valor depende, como eu lhe disse, pode ser acima, pode ir até aos cerca de 2.500 euros do agregado familiar, depende daquilo que é a composição do próprio agregado familiar. Em relação à questão das condições de habitabilidade, há uma grande diferença em relação à reforma anterior, que falhou, todos nós sabemos, que não chegou a 3% de rendas antigas atualizadas, que tinha a ver precisamente com esse aspecto de se partir das questões de aferir as condições do próprio imóvel. O que se pretende aqui é um bocadinho que primeiro as partes dialoguem e vejam se se entendem quanto a um valor de renda. Se não se entenderem, haverá uma indemnização que corresponde ao próprio valor multiplicado por 60 que foi encontrado pelas partes. E a partir daí, com certeza que prosseguindo um contrato ou não prosseguindo, enfim, o senhorio e o inquilino continuam em conjunto ou vai cada um à sua vida e quanto ao imóvel e
aspectos que tenham a ver com obras, aplicam-se as regras gerais que obrigam o senhorio a manter as condições de habitabilidade do imóvel e, já agora, nos casos em que se tenha de usar o critério do valor patrimonial, o próprio valor patrimonial e a atualização há de refletir o estado de conservação do imóvel. E, portanto, nessa medida, seja porque o valor patrimonial reflete o estado de conservação do imóvel, seja porque se o imóvel não estiver num estado muito aprimorado, o valor que será encontrado entre as partes, com certeza que refletirá esse estado, está assegurado que, naturalmente, nos montantes a serem encontrados, o estado de conservação tem alguma relevância. Agora, não se parte desse pressuposto para dar início ao processo. Eu lembro que de 308 comissões arbitrais municipais, só há 71 criadas neste momento. Só houve, não chegou a atualizações de renda, não chegaram a 3.000 casos, são 2.888, salvo erro. E, portanto, isto mostra que esse processo não provou e continuarmos por aí provavelmente significaria que não iríamos ter resultados a breve trecho. Bom dia, Diogo Carreira do Economic TV. Eu gostaria de perguntar à Sra. Ministra como é que é a questão das rendas comerciais, se são também alteradas ou se mantêm, ou se as regras são estas, também as atualizações podem ser automáticas. Esta média entre a proposta do inquilino e do dono da habitação, portanto, é a média para a indemnização e não para a renda, é a média para a indemnização paga pelo dono do imobiliário, pelo que percebi. E para o Sr. Secretário de Estado, gostaria de perguntar se também confirma a necessidade da Madeira receber 80 milhões de euros este ano e se o Governo já tem alguma forma de fazer essa transferência. Eu respondia já a esta última questão. Não foi assunto que tivesse sido hoje objeto de análise no Conselho de Ministros e, portanto, não tenho nada para lhe dizer sobre o assunto. Não posso confirmar porque o assunto não foi tratado em Conselho de Ministros e, portanto, tudo o que eu lhe dissesse não tinha adesão à realidade. Eu dava então a palavra à Sra. Ministra para responder à primeira parte da sua questão. Em relação ao mecanismo negocial, ele serve quer para haver acordo em relação ao valor da renda, no caso as partes entenderem que o contrato deve prosseguir, quer para dar a medida da indenização, que é aquele valor vezes 60 meses. E, portanto, serve para uma coisa ou para outra, e por isso eu dizia há pouco que permitia que cada uma das partes se colocasse também automaticamente no lugar da outra para encontrarem o melhor acordo possível, porque do valor que pusesse em cima da mesa iria também resultar uma consequência que poderia ser uma ou outra e, naturalmente, que quem propõe o valor tem interesse num caso ou no outro. No que respeita aos contratos não habitacionais, como tem ideia, o regime é decalcado do regime dos habitacionais e, portanto, as transformações que foram feitas nuns foram feitas igualmente noutros. Também há a negociação. Neste caso, a exceção já não é a idade e a carência económica ou o grau de deficiência, porque no caso de arrendamento comercial a questão não se pode colocar nesses moldes, mas é salvaguardado o caso das microentidades. E no caso das microentidades é possível ter o período transitório de 5 anos em que haverá o ajustamento apenas respeitante ao valor patrimonial. Muito obrigada. Eu pedia que fizessem à Sra. Ministra só mais duas questões à Sra. Ministra, independentemente depois de poder haver sobre outras matérias. Madalena Salema da Antena 1. A Sra. Ministra depois teria que sair. Sim, senhor. Madalena Salema da Antena 1. Eu gostava de perceber, quando terminar este período transitório para as pessoas que têm mais de 65 anos, carência económica e deficiência acima de 60%, que mecanismos, falou em que serão criados mecanismos, que mecanismos é que são esses e como é que se resolve este problema passados este período transitório? Muito obrigada. Esses mecanismos estão a ser trabalhados e afinados pelo Governo. De toda a maneira, temos tempo para o fazer no período rapidamente que segue. Sabemos que isto vai funcionar daqui a 5 anos. Posso dizer-lhe que gostaríamos muito que pudesse funcionar já. Infelizmente, as circunstâncias financeiras do país não permitem que assim aconteça. E, portanto, durante este período, vamos dotar o Estado de não só os mecanismos de resposta, como os mecanismos financeiros para essa resposta, para podermos acomodar e ter a certeza que, fim deste período transitório, ninguém ficará sem uma salvaguarda e sem uma rede social. Isto também é
relevante, porque neste momento os dados que nós temos e os dados dos censos 2011 que nós utilizamos na preparação da reforma não nos conferem dado que é muito importante, que é o dado que cruza as situações dos contratos antigos com o rendimento das pessoas. E, portanto, era muito importante, numa primeira fase, separar o trigo do joio, perceber onde é que há carência e onde é que não há, e salvaguardar os casos de carência e permitir a atualização nos outros casos. Depois, conhecendo o universo dos casos de carência, também mais fácil será projetar e, sobretudo, medir e avaliar aquilo que são os envolvimentos financeiros deste apoio, que com certeza será dado e ninguém ficará sem esse apoio. Muito obrigada. Sra. Ministra, boa tarde. Inês Bastos, Diário Económico. Eu queria só voltar um bocadinho novamente ao arrendamento comercial, só para concretizar melhor aqui algumas questões. Sra. Ministra, segundo percebi, o regime aplica-se, portanto, também ao arrendamento comercial, à negociação. Eu pergunto se aplica, só para concretizar, às leis anteriores, ao contratos anteriores a 1995. E depois, se o regime transitório, segundo percebi, só se aplica às microentidades. Que microentidades, se pudesse concretizar, e especificar que microentidades são estas e se esta é de facto a única exceção. Muito obrigada. Aplica-se aos contratos anteriores a 1995, que são precisamente os que comparam com os contratos habitacionais anteriores a 1990. E, portanto, aplica-se a mesma medida. A exceção é, de facto, só a das microentidades. Microentidades é um conceito conhecido do ordenamento jurídico português, tem várias implicações, nomeadamente ao nível das obrigações contabilísticas. Estamos a falar de entidades com volume de negócios até 500 mil euros, com até 5 trabalhadores. Há 2 ou 3 critérios que têm de estar conjugados, mas não é um critério inovador, é um critério que existe na legislação portuguesa e que nós adotamos aqui como o caso que entendemos que deve ser salvaguardado com um período transitório de 5 anos. Negociação e pode haver atualização imediata, é isso? Em relação aos outros, funcionará um mecanismo negocial de atualização. Obrigada. Os senhorios que pagarem a indenização perdem imediatamente o direito àquela cláusula de salvaguarda do IMI, agora na sequência da avaliação das casas. As rendas antigas estão salvaguardadas. Eu gostava de saber. E já agora, se essa indenização irá ter algum tratamento fiscal, irá ser dedutível de alguma forma ou não? As questões fiscais, como eu dizia há pouco, vão ser todas trabalhadas em conjunto, a breve trecho, a tempo de acompanhar perfeitamente a entrada em vigor do diploma. Muito obrigada. Responder a mais uma pergunta, não quero ser impertinente. A Sra. Ministra está mesmo atrasada. Eu queria, é uma questão simples. Imagine um senhorio que quer, de facto, a casa de volta. Portanto, a este senhorio basta recusar o acordo, que ele terá sempre a possibilidade de o fazer, desde que tenha dinheiro para pagar a indenização. Ou há mais algum obstáculo a que ele consiga, portanto, recuperar a casa? Se o seu inquilino tiver mais de 65 anos ou se tiver um grau de eficiência superior a 60%, nesse caso o contrato terá de subsistir e o que pode haver é um acordo com o inquilino e, no caso de o inquilino não ter nenhuma situação particular de carência financeira, poderá haver atualização da renda. Se não funcionar um acordo, funcionará a aplicação do critério do valor patrimonial do imóvel, atualizado ao longo do ano de 2012. Muito obrigada. Eu perguntava só se havia mais alguma questão sem ser questões relativas ao arrendamento. Eu pedi então só para um pequeno intervalo para a Sra. Ministra poder sair e depois continuarmos. Não faz mal. Faça favor. Está ligado? Está ligado? Só queria perguntar relativamente à extinção das caixas de previdência, se vai manter-se a caixa de previdência dos advogados e solicitadores, se o Governo tenciona manter essa caixa, e se é a única ou se há outros casos que se vão manter. As caixas de previdência que são agora integradas definitivamente na Segurança Social são todas aquelas que já estavam, de resto, a funcionar sobre a gestão da própria Segurança Social.
O caso que citou da Caixa de Previdência dos Advogados, a Caixa de Previdência dos Advogados é uma caixa completamente autónoma, que não tem nenhuma relação com o sistema de segurança social, é completamente privada, e a sua integração pressuporia a existir uma negociação semelhante, por exemplo, àquela que foi feita com os fundos de pensões da banca. Em qualquer caso, como calcula, pela dimensão do que eventualmente estará em causa, embora eu não conheça em pormenor a dimensão dessa caixa, não há interesse financeiro do Estado, nem foi manifestado interesse financeiro por parte da Ordem dos Advogados dessa integração. Portanto, não há nenhuma negociação com o Estado relativamente a essa Caixa, e essa Caixa distingue-se por esta razão que eu lhe acabei de referir relativamente a todas as demais. As demais, como sabe, vêm de resto no curso de legislação já aprovada aqui há alguns anos, nomeadamente legislação que vem desde 2006 e que previa expressamente toda a integração destas caixas de previdência que já estavam a ser geridas parcialmente pela Segurança Social no sistema, integração no sistema definitivo, em definitivo no sistema de Segurança Social. É isto que se opera agora. Essa outra caixa nunca esteve nestas condições. Eu presumo que seja, não quero ter a ousadia de poder ser desmentido pela realidade, porque essa é conhecida. Poderá haver eventualmente outros mecanismos de previdência que sejam totalmente privados e, portanto, não tenham nenhum relacionamento com o Estado. Quando não tem nenhum relacionamento com o Estado, às vezes o Estado desconhece exatamente a sua existência. Neste caso é conhecido porque é público, tem uma dimensão com algum significado, mas é totalmente privado e não tem nenhuma ligação ao Estado e não foi manifestado nenhum interesse em haver qualquer tipo de negociação com o Estado. Se é tudo, então, eu agradeço a toda a gente. Bom almoço, que ainda não almoçou. Peço desculpa. Com a agenda para amanhã, Ângela Braga, TSF. A questão de alguns diplomas e alguns assuntos pendentes com prazos, nomeadamente estamos a chegar ao final do ano, e eu estou a referir-me especificamente à questão do Fundo de Pensões da Banca. Eu bem sei que não é costume revelar em agenda do Conselho de Ministros, mas queria saber se essa questão vai ficar em definitivo resolvida amanhã. Muito obrigado. De facto, não lhe vou, porque não só porque não é costume, não é assim que as coisas devem funcionar, não lhe vou revelar a agenda da manhã, mas no caso concreto dos fundos de pensões é conhecido que ele está em discussão pública, o prazo de discussão pública termina hoje, portanto, quer-se dizer que termina hoje à meia-noite, e portanto o Conselho de Ministros só poderá resolver em definitivo a operação no dia de amanhã. Essa operação é uma operação, como já está anunciado e foi de resto aqui vastamente divulgada no briefing do dia 2 de dezembro, antes da colocação em discussão pública. O Conselho de Ministros, obviamente, para colocar a discussão pública, tinha que previamente validar politicamente a operação. É uma operação que tem que ser realizada até ao final do ano. E, portanto, tira as suas conclusões, mas, de facto, essa operação é uma operação que só pode ser resolvida em definitivo a partir da meia-noite de hoje. Quero dizer a esse propósito, de resto, que, por força deste calendário bastante apertado, o Governo tem tido o cuidado de manter sempre a Presidência da República informada sobre todo o processo, para além da divulgação pública do próprio projeto, uma vez que o projeto está publicado desde o dia 9 de dezembro no boletim, na separata do Boletim de Trabalho e Emprego, e, portanto, ele é público, mas também todos os contributos que foram recebidos ao longo desta discussão pública, e foram alguns, nomeadamente por parte das confederações sindicais e dos sindicatos da área da banca, todos esses contributos têm sido disponibilizados à Presidência da República para que possa haver um acompanhamento de todo este processo, exatamente pela circunstância excepcional de haver este esmagamento, digamos assim, de prazos por força do calendário. O ano civil termina em 31 de dezembro e, como é público e como foi anunciado pelo Sr. Ministro das Finanças já na conclusão do debate do Orçamento de Estado na Assembleia da República, esta operação, a concretização desta operação é uma operação fundamental para o cumprimento por parte de Portugal das obrigações a que está vinculada relativamente ao déficit no ano 2011. Agradeço então a vossa atenção.